Boa tarde, nós vamos fazer algumas perguntas essenciais para o entendimento, né? Vamos retomar a Segunda Guerra através de algumas perguntas essenciais. Então, anota aí, pergunta 1. O que foi o expansionismo da Alemanha? Quando você fala expansionismo da Alemanha, você está pensando primeiro, uma data, 1938. Qual território alemão, então, começa a sua expansão? Começa pela Áustria. E depois, então, território tcheco, Polônia. Quando chega na Polônia, aí é o ápice da guerra. O que é o ápice? É o grande momento da guerra, porque a partir da sua invasão da Polônia, aí então nós vamos ter declaração de guerra dos ingleses e franceses ao povo da Alemanha, então. Bacana? É isso aí. Tem uma segunda perguntinha, anota comigo aí, perguntinha 2. Como diz o velho Orlandão, tchutchu. Pergunta tchutchu é o seguinte: o que é o pacto de não agressão? Então, bora lá? Essa é clássica. Era um acordo entre a União Soviética e a Alemanha. Paz, meus senhores, era um acordo de paz. Não era para haver guerra. Mesmo que houvesse guerra entre todo mundo, os dois tinham traçado esse projeto de paz entre os dois. Brigamos com todos, menos nós dois. Então seria o tratado de não agressão, que foi quebrado pela Alemanha, né, quando então faz a invasão da União Soviética. Bacana? Tratado de não agressão. Os dois prometeram paz eterna, né, paz política. Paz, meus senhores, né? Tá. Pergunta 3. Quem forma o eixo e quem forma os aliados? Né? São dois grandes grupos, aliados e o povo do eixo, o poder do eixo. Eixo é básico: Alemanha, Itália e Japão formam um eixo. E os aliados está baseado na União Soviética, Inglaterra e os Estados Unidos, contando ainda com a França, sendo considerada uma força menor. As três forças poderosas seria a União Soviética, o seu exército gigantesco, Estados Unidos, sua força bélica incomparável, a habilidade dos ingleses tanto na marinha quanto nas questões de guerra, e então a França seria a força menor, não é? Tanto é que a força menor foi conquistada. Desses três aqui, a Inglaterra sofreu um ataque, não conseguiu a Hitler tomar a Inglaterra e nem a Rússia, mas conseguiu a França. Então, recapitulando, aliados: Estados Unidos, Inglaterra, Rússia. E uma força menor, França. Bacana? Pergunta 4. Por que os Estados Unidos entraram nessa guerra? Por que os norte-americanos se interessaram por essa guerra? Estava doido para estar na guerra, mas o pontapé da guerra foi quando o Japão atacou uma base naval americana, 1941, tá? 1941. E qual que é a reação norte-americana com essa invasão, esse ataque japonês à sua base? Matou soldados e vida que segue. Só a grande reação você pode mapear em 45, anota isso aí. Então, recebeu um ataque em 41 e a reação 45. A reação é que vai dar o fim à guerra, que é a bomba atômica, Hiroshima e Nagasaki. Então, você lembra disso. 41, ele recebeu, segurou a ação e fez uma reação em 45. Uma reação não muito proporcional, né? Isso aí é questão de matemática do André, da física, uma reação totalmente desproporcional. Ele eliminou aí 2 cidades, né? Mais de 300 mil pessoas morreram pela reação norte-americana. Bomba atômica. Bacana? Pergunta 4. Sempre faz a pergunta 4. Qual é o papel do Brasil na guerra? Sempre de neutralidade, né, professor? Sim, sempre de neutralidade. Só que tinha um probleminha técnico, bem técnico. Os Estados Unidos havia emprestado para o Brasil 20 milhões de dólares. 20 milhões de dólares no empréstimo. E o Brasil, então, não se definia. Então, os norte-americanos falaram: amigo, você deve dinheiro, você tem que tomar uma postura do lado dos aliados. Né? Ok. Brasil, então, entra na guerra, se posta do lado dos aliados, teoricamente, e vai fazer, então, uma colaboração, mandando navios carregados de suprimentos para os aliados.
e sofreu um ataque alemão e afundou os navios. Aí então assim o presidente brasileiro declara guerra oficial de direito de fato. Seu navio foi afundado pelo povo da Alemanha. Bacana? Então aí o Brasil deixa de ser neutro na questão. Pergunta 6. Que foi o famoso dia D? Sempre falo do dia D, tá lá sempre a expressão forte do dia D. Bacana? Dia D você pode colocar que é uma operação militar poderosa. Todos os aliados se reúnem de todos os lados, mar, né? E vai salvar ou libertar o território francês da mão do seu Hitler. Ok? Então não esquece não, o dia D, eles sempre gostam dessa expressão, a expressão que todo mundo usa costumeiramente, dia D. O que é o dia D? Uma operação militar dos aliados para a liberdade total, plena da França, que era uma questão de orgulho, né? Os aliados têm um parceiro que é dominado pelo Hitler, então eles tinham que tomar Hitler. Então, o final da guerra está próximo, você está dominando já os aliados, Hitler então vai sofrer baixas na própria Alemanha, não consegue invadir a União Soviética, então o final da guerra está próximo. E para terminar, o inimigo mais forte agora era o Japão, e o Japão vai sofrer um ataque, como disse, bem forte, né, que é a bomba atômica, ok? Desfecho da guerra para a Alemanha. Pergunta 7. Qual o desfecho da guerra para a Alemanha? O que rendeu para a Alemanha a guerra? O desfecho para a Alemanha foi péssimo. Se tinha sido péssimo na Primeira Guerra, na Segunda pior. A Alemanha foi dividida em 4 grandes zonas. A primeira delas vai ficar com a União Soviética, a segunda com a França, a terceira com a Inglaterra e a quarta com os Estados Unidos. Detalhe, inclusive a capital deles vai ser dividida entre os irmãos aqui dos aliados. Então quem ganha a guerra ganha território, prestígio, poder. Quem perde a guerra é uma coisa bizarra. Ele perde territórios, perde poder e ele tem que pagar para os aliados, então, mesmo sendo derrotado. E como não havia capital e como ele, para desestruturar a questão militar, eles vão dividir a Alemanha nesses grandes forças. Inclusive a capital Berlim vai ser dividida. Bacana? É essa a questão. Poderia levantar a última questão. Coisa boa. Nós brincamos. Há alguma coisa boa em tudo isso? O que poderia ser criado? A gente pode falar que depois da Segunda Guerra, coisa boa seria a pergunta 8. Seria a questão central, a criação da ONU, né? Que pasme os senhores novamente. É criado para manter a paz, para dar uma ética à guerra. Alguém pode até questionar, existe ética na guerra? Existe ética, existe padrão a ser seguido. Então, esses padrões foram criados pela ONU. A ONU organiza essa luta, essa guerra. E em extensão à ONU, você pode criar, vem logo depois da ONU, o Tratado dos Direitos Humanos, né? Que é essas questões humanitárias. E nós estamos vendo agora uma questão humanitária, os países se organizam, se ajudam. Isso também tem uma relação pós-guerra, né? Mundo pós-guerra. Um grande abraço, cuide-se bem, fique em casa, faça os exercícios, leia bastante. Um grande beijo.